Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o Orçamento do Estado. A proposta foi entregue nesta semana, inclui mexidas no IRS que dão mais rendimento líquido às famílias. Já as empresas queixam-se de falta de ambição. Mais à frente, nesta edição, a redução do teste de esforço no crédito à habitação. Comigo estão a Diana Ramos, o Paulo Ribeiro Pinto e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. Esta semana o Governo entregou a proposta de Orçamento do Estado para 2024. É o terceiro orçamento da maioria absoluta do PS, um documento que está focado, em larga medida, no rendimento das famílias, com alterações ao IRS, justificadas assim pelo Ministro das Finanças. Este esforço de aumento de rendimentos por via dos salários, no setor privado, no setor público, no salário mínimo nacional, não ficaria completo se o Estado não fizesse também a sua parte. Se não devolvêssemos às famílias, se não procedêssemos a uma diminuição do IRS que as famílias portuguesas pagam. O Ministro garantiu, no entanto, que o objetivo da redução da dívida vai continuar a ser perseguido. O peso do endividamento deverá baixar dos 100% do produto interno bruto em 2024. Concretizando o nosso objetivo, estaremos numa posição que é a posição de ter deixado de ser um caso isolado para passarmos a ser um país já totalmente comparável com outras economias, com dívidas públicas cada vez mais comparáveis com as restantes economias. Isto significa mais autonomia, significa menos juros, mais autonomia estratégica, mais capacidade para decidirmos o nosso futuro, e esse é um objetivo fundamental que nós queremos prosseguir. Comigo está a diretora do Negócios, Diana Ramos, também o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia. Diana, numa primeira visão de helicóptero, que leitura fazes deste documento? Olá, Hugo. Numa primeira análise, este documento responde àquilo que tem vindo a ser defendido um pouco à direita e também ao centro, que é a necessidade de alguma forma, aliviar aquilo que são os impostos diretos sobre o trabalho que afetam tantos dos trabalhadores. E falo pegando numa proposta que à partida nasceu à direita, pelo PSD na Festa do Pontal, mas recuperando-a aqui para a proposta de Orçamento do Estado para 2024, e quando o Governo dizia que não era correto e nem era previdente fazer-se uma descida de IRS de 1.500 milhões de euros como previa o PSD, o Ministro das Finanças apresenta aqui uma proposta de orçamento onde faz um alívio para quase todos os escalões de IRS, porque o efeito é sentido de facto em todos os escalões de rendimentos, de 1.300 milhões de euros. Demonstra aqui que havia margem para de facto fazer um alívio sobre os impostos diretos e demonstra da mesma forma que isso pouco ou nada altera nem as condições de financiamento do Estado, porque a receita com impostos diretos praticamente não se altera e não põe em causa em momento nenhum a sustentabilidade das contas públicas. Além disso, responde também àquilo que é o seu eleitorado tradicional do PS, num ano em que sabemos que muito se vai jogar em termos políticos. Responde a muitas das exigências que eram feitas ao nível salarial da administração pública, responde também à necessidade de os pensionistas serem compensados com a elevada inflação que se tinha vindo a fazer sentir e de alguma forma responde ao grosso do eleitorado que, sabemos bem, elegem ou demitem governos. E nesse sentido dá uma resposta cabal de que conseguimos distribuir mais um bocadinho sem mexer grandemente na estrutura de impostos e na estrutura de receitas do Estado. Depois aproveita também a lógica das contas certas, do equilíbrio e da necessidade de deixar estabilidade para o futuro, para reduzir a percentagem da dívida em função do produto interno bruto, coloca Portugal abaixo do patamar dos 100% do PIB e, na mesma medida, esvazia por completo o discurso à direita de que uma mexida de impostos nunca está normalmente associada a uma redução do peso da dívida em função do produto. Portanto, tenta criar quase uma quadratura do círculo entre distribuir mais, equilibrar as contas e preparar as contas para o futuro, deixando ainda assim, é certo, margem para críticas, porque a principal resposta que é dada nesta proposta de orçamento do Estado para 2024 é, de facto, para o cidadão comum e muito pouco para as empresas. Temos um ministro, de facto, concentrado
no orçamento, mas muito pouco voltado para a economia. Há uma resposta direta com estas medidas em alimentar o consumo privado. Esse sim será essencial para que a economia não se retraia no próximo ano, faça tudo aquilo que é o contexto externo que sabemos que se irá complicar. Vou pegar dos aspectos que tu mencionaste, a redução do peso da dívida no produto interno bruto, para falar um pouco com o Paulo. Viva, Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia. Já escutámos há pouco o Ministro das Finanças, a Diana também já sublinhou a questão do caminho de redução da dívida, que no próximo ano vai baixar para 100% do PIB, uma coisa que já não se via há muitos anos, e que se prende com outro tema, que é mais um excedente orçamental. Depois de décadas em que a discussão todos os anos por esta altura não era se tínhamos excedente, era a dimensão do déficit. Eram maiores, eram mais pequenos, mas o habitual era termos déficit. Será que temos aqui um novo normal? É possível que isso venha a acontecer, pelo menos é essa a intenção do Ministro das Finanças. Aliás, quando apresenta também aquele fundo que vai servir para investimentos futuros e que vai ser financiado numa primeira fase pelo excedente do saldo orçamental, mas que depois vai sendo alimentado, ainda se vai perceber bem como, mas que nesta fase vai ser alimentado pelo saldo. Este excedente não é só um excedente, são dois. Isto também é extraordinário, porque nós tivemos um excedente na era democrática, que foi em 2019 de 0,1 com Mário Centeno, foi o famoso brilharete do Ronaldo das Finanças, e que agora não só é em 2023 mais generoso, é 0,8% do PIB, corresponde grosso modo a 2,1 mil milhões de euros, mas consegue novamente um saldo positivo em 2024 de 0,2, é bastante mais modesto, à volta de 600 milhões de euros, mas não deixa de ser um excedente. E isso obviamente que é uma boa notícia para a gestão das contas públicas, permite gerir a dívida com mais folga, permite ao Ministro, por exemplo, como aconteceu este ano e como vai acontecer no próximo, redistribuir de uma forma mais leve, digamos assim, ou de uma forma mais expedita alguma da riqueza que é produzida, sem pôr em causa o equilíbrio das contas. E isso está a cristalizar-se, essa ideia das contas públicas certas, está a cristalizar-se desde que Mário Centeno era Ministro das Finanças. E, de facto, Fernando Medina quer manter esse histórico e quer manter esse lastro no seu mandato. Claro que depois temos de olhar por outros indicadores mais complexos, como é o caso do saldo estrutural ou do saldo primário, mas todos eles são bons indicadores que nos permitem ter uma perspectiva de redução da dívida no médio prazo. Diana, há pouco já traçaste as linhas gerais deste documento. A verdade é que vimos, ao longo destes dias, as associações empresariais a queixarem-se de falta de ambição deste documento e que as empresas não tiveram atenção suficiente por parte do Governo na elaboração do documento orçamental para o próximo ano. Será que têm razão? Tem razão. Se formos a olhar para aquilo que foi a conferência de imprensa do Ministro das Finanças na apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2024, é fácil perceber que o grosso do tempo foi gasto a explicar esta parte das contas públicas certas, a outra parte significativa do tempo a explicar aquilo que mudava para as famílias, e o que mudava de mais significativo era de facto este aumento no rendimento disponível por via do IRS, e depois o espaço que foi dedicado às empresas resumiu-se a muito poucos minutos de um discurso que tentou acima de tudo dar a perspectiva, que também foi muito sublinhada pelo Governo, de um orçamento voltado para o futuro, que reforça os rendimentos das famílias e que mantém as contas equilibradas. A verdade é que é uma opção política que está aqui em cima da mesa, ou seja, o Governo prefere continuar a alimentar o consumo privado e dessa forma garantir que a atividade económica se mantém estável, mais do que olhar para aquilo que são os desafios das empresas, mais do que olhar para aquilo que é a estrutura de IRC, que é um dos impostos mais onde é pedida uma maior intervenção por parte das empresas.
Aí há de facto uma contenção enorme, houve alguns ajustes resultantes do acordo de rendimentos, mas todos eles muito limitados. Este é um orçamento que dedica muito pouca atenção às empresas, falo por via da atualização dos salários e aí sim é criado o benefício para as empresas que o façam, há também um benefício para as empresas que apoiem a habitação dos seus trabalhadores, mas numa lógica mais transversal de desafiar a competitividade, este orçamento é quase nulo em termos de medidas. Este governo tem-se pautado, Paulo, por uma lógica também de contas certas, o discurso é sempre esse, está plasmado nesta questão da redução da dívida, na previsão de um excedente orçamental em 2 anos de seguida, 2023 e 2024. Até que ponto é que este discurso e esta lógica pode, de certa forma, esvaziar aquele que poderia ser o discurso da oposição à direita do PS? Eu já vou a essa questão, mas antes gostava só de acrescentar mais uma coisa que a Diana disse, e que é importante porque, de facto, no próximo ano os contributos para o crescimento do PIB vêm quase exclusivamente ou exclusivamente da procura interna. Porque a procura externa líquida vai ter um contributo negativo no próximo ano no PIB. E, de facto, há aqui esta gestão do governo de dar mais rendimento disponível às famílias para elas continuarem a consumir. E era inevitável que isso acontecesse, sabendo nós que uma economia como a alemã está em retração e que outras economias deverão vamos olhar para dentro, seguir-lhe o caminho, vamos internamente resolver os nossos problemas mantendo a economia a funcionar. Exatamente. Feito este parênteses inicial, de facto, e como dizia a Diana, isto esvazia muito o discurso que era da direita, sobretudo do PSD. O PSD tem aquele discurso já do tempo da Troika que chegou ao governo para ter contas certas, para equilibrar o saldo, etc, etc. E o orçamento, tanto o excedente deste ano como o excedente do próximo, como o excedente que já vinha que foi Mário Centeno o primeiro a conseguir na era democrática, tudo isso deixa este lastro de um discurso de contas certas que esvazia um discurso que até agora era do PSD. E, de facto, quando agora temos este alívio fiscal de 1.300 milhões de euros, também conseguiu esvaziar o discurso do PSD, que queria já este ano um alívio de 1.200 milhões de euros no IRS. Portanto, acabou por esvaziar não só o discurso imediato, mas também o discurso histórico do PSD, que já vinha pelo menos do tempo da Troika, e mesmo Manuela Ferreira Leite já falava sobre isso. São medidas orçamentais que têm também o seu aspecto político. Agradeço ao Paulo e à Diana. E agora, os testes de esforço no crédito à habitação. Foi numa entrevista ao Negócios e à Antena 1 que a vice-governadora do Banco de Portugal anunciou que o regulador ia mexer no teste de esforço, na concessão de crédito. Comigo está a Leonor Mateus Ferreira, editora de Mercados, de Negócios. Olá, Leonor. Olá, Hugo. Primeiro, convém entender, afinal, o que é que está aqui em causa? Exatamente, era o que dizias, vai haver uma alteração nas regras para quem pedir novo crédito a partir desta segunda-feira. Não é só para o crédito à habitação, é também para o consumo, mas sabemos que a habitação tem sido o que mais tem preocupado as famílias nos últimos meses, portanto será certamente a alteração que terá maior impacto. Do que é que se trata? Uma redução do choque extra que é usado pelos bancos para calcular um cenário de stress para quem tem, na prestação da casa para quem tenha crédito. Na prática, o que é que acontece? Quando alguém vai ao banco pedir um novo crédito, é calculada a prestação. Depois é feita uma simulação de um cenário de stress. Até aqui o que acontecia era, em cima da Euribor, acrescentavam-se 3 pontos percentuais, ou seja, um aumento de 3 pontos percentuais na Euribor, para perceber se a prestação dos créditos ultrapassaria os 50% do rendimento da família. Este valor começou a ser desajustado, porquê? Porque houve uma subida tão expressiva de Euribor que mais 3 pontos percentuais, já estávamos a falar aqui num cenário que historicamente era um bocadinho complicado. E então o Banco de Portugal resolve, como dizias, resolve ajustar aqui os parâmetros e passa esse choque extra que é usado para calcular a taxa de esforço, passa para metade no caso do mais comum dos créditos à habitação, que é com prazo superior a 10 anos. E passa então para 1,5%,
peço desculpa, 1,5 pontos percentuais, aliás, o que traz aqui algum alívio neste cálculo. E o que também interessa saber é se isto pode ter impacto no acesso ao crédito por parte das famílias, porque em tese, pelo menos, se a taxa de esforço exigida, calculada nesse tal cenário adverso, cenário de stress, que agora passa a ter 1,5 ponto percentual em cima da Euribor, em vez daquilo que estava antes, que era o dobro, imagina-se que isto poderá eventualmente ter impacto, não? Sim, terá um impacto, certamente. Deixa-me só voltar um pouco atrás para dar algum contexto. A ideia da alteração não é aliviar as regras da concessão de crédito. Este teste de esforço, estas regras no modelo em que temos atualmente, são criadas em 2018 e a ideia é preparar as famílias para uma eventual subida das taxas de juros, como aliás aconteceu. Veio a verificar-se que os bancos tenham a certeza que há capacidade de fazer face a estes custos, no caso de uma taxa variável, que é a mais comum ou era até aqui no nosso país. Portanto, esta mexida agora não resulta da vontade de aliviar as regras, resulta sim de uma necessidade de ajustar. Vamos fazer um exemplo que estamos a falar neste momento de Euribor a 6 e 12 meses, tanto a 6,12 acima de 4%. Se lhe puseres 3 pontos percentuais em cima, estamos a falar de uma Euribor a 7%. É um valor muito alto. Portanto, há aqui uma necessidade de ajustamento das regras. Agora, na prática, é expectável que haja mais famílias a conseguirem ter acesso a crédito. O que temos visto é uma quebra na procura desde o início do ano e os bancos nos inquéritos que são feitos pelo Banco de Portugal a sinalizarem que esperam que essa procura continue a diminuir. E o que agora os especialistas em finanças pessoais e em crédito nos dizem é que, claro, haverá mais famílias que vão ter acesso. É possível também, como já sabíamos que esta medida ia entrar em vigor, que algumas famílias tenham decidido esperar um pouco e que tenham adiado esta decisão de contratar crédito. À espera que ela entrasse em vigor, no fundo. Exatamente. Também interessa entender outra coisa, é que temos ouvido falar tanto de problemas na habitação e de potenciais medidas ou efetivas medidas para tentar combater que as coisas podem se tornar por vezes um bocadinho confusas. Esta questão tem ou não alguma coisa a ver com o tal desconto que o Governo anunciou há relativamente pouco tempo de 30% sobre a Euribor? Não tem a ver. Ainda bem que faz essa distinção, porque é importante que não se confundam as coisas. Do que nós estamos a falar aqui são as regras para a concessão de novos créditos e as medidas que têm sido anunciadas pelo Governo tratam-se de medidas para créditos já existentes. A única coisa que têm em comum foram um bocadinho espoltadas pela subida de Euribor, mas estamos a falar de coisas diferentes e no caso específico do que me dizias, este congelamento da prestação durante 2 anos, que vai ser possível com uma Euribor a 6 meses a desconto, não é? Porque é retirado aqui 30%. Pode ser pedida a partir de 2 de novembro, portanto ainda vamos ter que esperar mais um bocadinho e, como dizíamos, só para quem tenha contraído crédito antes de 15 de março, portanto, medidas diferentes. Obrigado, Leonor. Assim terminamos este episódio da Soma dos Dias aqui no Negócios. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.